Beleza? Professor Vinícius aqui na área, passando para dizer que vamos começar agora o nosso primeiro conteúdo, que é de genética. Puxa a vinheta! Vamos lá, galera, vamos dar início. Genética, o que ela é? Vocês já ouviram falar? Já estudaram sobre o assunto? Caso já estudaram, vai ficar mais fácil. Se ainda não estudaram, genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade. E o que é hereditariedade? É a transmissão de caracteres, dos genes, do DNA, tá certo? A genética, ela basicamente estuda o DNA, que é aquele que vai transmitir as características hereditárias de pai e mãe para o filho. Nós conhecemos a genética básica, certo? Vamos conhecer as estruturas genéticas, os conceitos genéticos básicos. E qual é o primeiro conceito genético? O primeiro conceito é o do próprio DNA, né? Como já citei anteriormente, é ele quem dá as características do indivíduo, certo? Já os cromossomos são estruturas em forma de novelo, como se fosse fio de telefone, né? E elas vão ser as sequências de DNA e vão gerar ou formar os genes. E o que são genes? Genes são as características que alguém pode herdar, pode desenvolver ao longo do seu desenvolvimento natural e cromossomial. Então, dentro desses conceitos genéticos, tem também o conceito das células haploides e diploides. Qual a diferença entre as duas? Diploides são aqueles que vão representar o indivíduo em sua composição principal, ou seja, vai formar o par cromossomial, certo? Então vai ser os cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, que vão se unir. Como nós temos 46 cromossomos, nós vamos ter 23 pares de cromossomos, que totalizando cada par, né, vai totalizar 46 cromossomos. Para a gente ter uma noção de diferença, né, as moscas, que são seres muito mais simples do que nós, têm apenas 8 cromossomos. Para a gente ter uma noção de complexidade pela quantidade de cromossomos que um ser vivo pode desenvolver, ok? Mas mais para frente, eles que não estão familiarizados com o termo mapa conceitual, é um mecanismo de estudo, também conhecido como mapa mental. Ele ajuda a memorizar os conteúdos de uma maneira mais resumida, né? Uma maneira mais fácil de compreender, beleza? Então, pessoal, aqui está um exemplo, né, bem simplificado, mas com todo o contexto que a gente está vendo até o momento, tá certo? Como mostra aqui, a genética é a ciência que vai estudar a hereditariedade e os genes e as transmissões dos caracteres de pai para filho. Como eu disse, é a ciência que estuda a transmissão de informações dentro do contexto genético. Como a gente vê cada setinha direcionando, todas elas direcionam para a disciplina, mas cada ponto é um específico, tá certo? Lá de cima, na cor amarela, nós vemos o DNA, que é justamente a estrutura que forma o material genético que carrega toda a informação que o indivíduo tem, tá certo? Lá em cima, a cor verde, os cromossomos, né, são cadeias de DNA enovelados ligados a moléculas proteicas, moléculas de proteína, que são elas que vão representar essa ligação, certo? Como vocês veem aqui, ó, mais adiante, as células haploides, né, que eu citei anteriormente, tá certo? E essas células, elas apresentam um componente de cada par de cromossomo homólogo, ou seja, cada cromossomo homólogo vai ter um representante, é o que forma essa célula haploide. Já a célula diploide é diretamente o par cromossomial, né? A imagem não está muito legal, desculpem aí os defeitos de qualidade, mas faz parte do show. Temos também os genes.
E o que são genes? Genes são, no caso, a unidade fundamental da hereditariedade, certo? O DNA é o material genético, mas quem vai determinar de forma predominante é o gene. É o gene que vai determinar, certo? Nós temos também o conceito de alelos. O que são alelos? Alelos são genes de forma alternada que vão modificar um determinado loco, certo? Ou seja, é ele quem vai representar alguns pares cromossomiais, determinados normalmente por letras, certo? Pode ser o A, pode ser qualquer letra do alfabeto, mas normalmente utilizamos o A para representar o A maiúsculo ou o A minúsculo, representado por Azão, que a gente vulgarmente chama de azão, ou azinho, ou azinho, certo? E dando sequência, nós temos outros contextos que são diretamente ligados aos alelos, tá certo? Vamos agora voltar para a nossa tela e continuar a explicação. Então, gente, vamos dar continuidade, tá certo? Tinham mais informações lá no mapa conceitual, mas preferi voltar para continuar falando para vocês, ok? Então, a outra informação que tinha era justamente falando sobre genótipo, fenótipo, genes homozigotos e heterozigotos. Esse conteúdo é muito importante, tá? É muito importante para a gente entender tudo que vem mais lá na frente, certo? Então, o primeiro desse cenário é o genótipo. E o que é o genótipo? Talvez alguém já saiba me dizer, certo? Caso não, o genótipo é um conjunto de informações que são contidas de um indivíduo, certo? É um conjunto específico, como se fosse uma identidade, como se fosse a sua digital. A digital é única, só você tem, certo? Agora, por exemplo, irmãos gêmeos, eles têm o mesmo gene, eles têm o mesmo genótipo. A gente associa genótipo ao quê? Genes, tá certo? Já os fenótipos já muda o contexto um pouquinho, porque o fator ambiental vai influenciar diretamente, tá certo? É a expressão que o gene te dá. Como assim? Imagine o seguinte, imagine que o teu tipo sanguíneo, certo? Teu tipo sanguíneo tipo A, O, AB, positivo, negativo. Quem vai determinar é o teu fenótipo associado ao teu genótipo, certo? Mas lembra o seguinte, cor dos olhos também pode influenciar diretamente, certo? O fenótipo, então, para não confundir com o genótipo, é a expressão que o gene te dá. O ambiente pode influenciar diretamente, porque geneticamente tu tem uma condição de desenvolver, fenotipicamente pode ser de outra. A pessoa pode nascer com os cabelos cacheados, pode nascer com os cabelos lisos, com os olhos verdes, olhos azuis, um sonho para muitos, né? Então, esse é o ponto que está lá no mapa conceitual, certo? Outro ponto também citado no mapa conceitual é a questão dos genes ou alelos, homozigoto e heterozigoto. O que é isso? O que é o gene homozigoto e o gene heterozigoto? Homo, a palavra homo vem de igual, e zigoto quer dizer a fecundação, tá certo? Então, o homozigoto é aquele que nasce com os mesmos alelos. A gente já viu lá no mapa conceitual o conceito de alelo, certo? Então, eles vão ter os mesmos alelos, seja com as letras maiúscula ou minúscula. E heterozigoto é aquele que tem genes diferentes. Ele pode ser uma letra maiúscula e outra minúscula, tá certo? Para a gente entender como é que é essa questão do gene
homozigoto e heterozigoto, a gente precisa saber a questão da dominância e recessividade. É isso que a gente vai fechar o conteúdo de hoje, tá certo? Gene dominante e recessivo está diretamente associado a ser homozigoto ou heterozigoto. Como assim gene dominante e recessivo, professor? Dominante é aquele que domina, aquele que tem preferência, predisposição, tá certo? O recessivo é aquele que está lá no cantinho dele, mas que pode ser que ele apareça, pode ser que ele desenvolva, tá bom? Existem casos genéticos, situações genéticas que a gente tem traços dominantes ou genes recessivos. Por exemplo, o dominante tem uma característica bem específica, tá certo? Alguém aqui sabe, por exemplo, dobrar a língua? Eu não sei. Sinto muito, mas eu não sei. Se eu soubesse, poderia ter certeza que eu também não ia fazer para não passar esta vergonha, ok? Mas outras pessoas, elas conseguem, por exemplo, gerar uma descendência por conta da sua dominância. Por exemplo, o afrodescendente, né? Ele tem uma tendência maior a gerar filhos, a ter filhos com o caráter dominante, ou seja, a preferência que a criança também seja afrodescendente. Já o caso dos recessivos estão presentes em alguns casos, em outros não. Por exemplo, já ouviram falar em albinismo? Uma pessoa albina é aquela pessoa que está totalmente, que não tem nenhum tipo de melanina. Melanina é a pigmentação da tua pele, certo? Os afrodescendentes com uma concentração de melanina muito maior, e as pessoas brancas, né, têm a tendência a ter um tom de pele mais claro, branco. Mas no contexto principal, certo? O recessivo é esse indivíduo que está presente dentro deste cenário que estamos e determina justamente a condição dele ser dominante ou recessivo. Eu disse antes que tinha que ser ligado ao gene homozigoto ou heterozigoto. Se os genes são iguais, homozigoto ele tem que ser as duas letras maiúsculas, ou seja, ele é totalmente dominante. Ele pode ser o azão, azão, e pode ser o azinho, azinho. Ou seja, ele sendo azão, azão, ele é dominante. Se ele for azinho, azinho, ele é recessivo. E se ele for azão e azinho, for a mistura dos dois, então, se ele é azão, azinho, ele é heterozigoto. Tá certo? As nossas descendências são exemplos, principalmente dos brasileiros, que por conta das migrações ao longo dos anos, nós tivemos genes muito mais utilizados, né, e difundidos ao longo dos séculos, desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje. Então, bionerds, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo, tá certo? Se você gostou dele, clica no sininho, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e tamo junto! Valeu!